Graça e paz, irmãos, amém? Estou feliz demais, quero ser grato a Deus, mais uma vez, por estar aqui. É tão bom rever tanta gente querida, e ver o rosto de vocês ao longo dos anos, alguns que a gente conheceu mais magrinhos, e hoje estão mais fortinhos, né? Não é verdade, pastor? Estava olhando para Tiago assim, né? Rapaz, você era mais magrinho, né? O Noronha tinha um cabelo, não tinha esses cabelos brancos todos aí, né? E assim, é incrível como o tempo passa e a gente vai vendo a fidelidade do Senhor na vida dos nossos irmãos, né? E eu me sinto muito honrado de estar aqui no CCA. Considero como se fosse também a nossa igreja. A gente tem um amor por vocês, a gente realmente se referencia, como falou minha esposa, em vocês. São inspiração para nós. Como eu falei hoje de manhã, minha irmã congrega aqui, meu cunhado, minha sobrinha, e eu amo essa igreja, amo vocês de coração, não é? E ali também está Rafael, que eu estou tendo essa satisfação de ver um filho do coração ali. Amo essa família, Rafael e Priscila, né, que são preciosíssimos para nós, né? E feliz demais de ver vocês aqui, tá bem? Amados, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é quando a verdade ela vira uma ameaça. Eu quero falar com vocês sobre a nossa reação quando a gente escuta umas verdades. Baixar a blusa, ai meu Deus, tá tudo bem? A gente estava conversando um pouco antes de vir para cá sobre as figurinhas que fazem da gente no meio das mensagens, né? E a gente estava rindo, eu estava rindo com algumas figurinhas de vocês aqui, que vocês compartilham nos grupos, porque é cada situação, né, gente? Então, como é que você reage quando uma verdade é direcionada a você? Como você reage quando a luz de Cristo vem na tua direção? Uma coisa eu quero dizer para vocês: ouvir a verdade não é fácil. Ouvir a verdade é algo doloroso. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e vocês vão ler comigo, amém? E conhecereis a verdade. Pode passar o slide. E a verdade vos libertará. Vamos repetir mais uma vez? E conhecereis, e a verdade vos libertará, né? Eu vou contar para vocês uma história, né, conhecido como o mito da caverna de Platão. Platão, que era discípulo do filósofo grego Sócrates. Alguém aqui já ouviu falar do mito da caverna do Platão? Poucas pessoas, né? E eu vou explicar para vocês, vou pedir ajuda de vocês aí, ao desligar as luzes, aqui, para facilitar a visualização. Ok, pode passar o slide. Vamos lá. Imagine, essa aqui também, especialmente essa aqui, essa luz quente, aí. Imagine você, alguns homens que nasceram dentro de uma caverna, e a condição deles é tão difícil, que eles estão acorrentados. Eles sempre foram acorrentados a essa caverna. E eles estão olhando para uma parede dentro dessa caverna, onde existe uma projeção vinda de outro lado da caverna. Esses homens assistem movimentos ali que ilustram animais, pessoas andando, e eles não sabem o que acontece, até que um desses homens descobre o que acontece. Ele é livre das algemas e começa a andar pela caverna e descobre essa área da caverna, pode passar o slide, onde acontecem essas projeções. Na verdade, existe uma fogueira e alguns homens ficam diante da luz, projetando essas imagens na parede da caverna, onde aqueles homens estão. Esses homens não são vistos pelos outros. Vocês estão entendendo aqui? Eles não são vistos pelos outros. Então esse cidadão aqui, o Joãozinho,
Esse cabra aqui, que estava preso, ele conseguiu descobrir como é que o esquema funcionava. Ele conseguiu descobrir que tudo aquilo que ele assistiu a vida toda era uma enganação. Que tudo aquilo que ele viu era uma ilusão. Aquilo era uma manipulação de algumas pessoas, com o intuito de controlar aqueles homens dentro daquela caverna e mantê-los ali na ignorância. E aí, esse homem, ele vendo essa situação, ele tenta sair dali o mais rápido possível. E ele descobre uma saída, ele descobre um lugar onde dá para uma luz. E ele não sabia o que era aquilo, aquilo era luz. E aí ele vai naquela direção, pode passar, e descobre a luz. Mas a luz, no momento em que ela vem até ele, incomoda. A luz é tão forte que ele tem que colocar a mão sobre os olhos, porque ele não está conseguindo, né, reagir. Aquilo ali é muito forte. Os seus olhos ainda não estão acostumados àquilo. E então, devagarinho ele vai acomodando a visão, acomodando, até que chega o ponto em que ele vê. Aí sim, ele vê o que está fora da caverna. Ele começa a olhar a natureza, ele vê os montes, ele vê o lago, ele vê a floresta. Uau! Ele vê os animais, isso é incrível. Aí ele vê realmente o que é a realidade. E esse homem, ele não se contenta em ficar ali, só ele, observando a realidade. Assim como todo homem que descobre a verdade, ele quer compartilhar a verdade. É ou não é verdade? Toda pessoa que descobre a verdade quer ser um mensageiro dela. Se você ainda não compartilha a verdade, é porque talvez tem coisa que você precisa descobrir. E aí ele volta para aqueles homens, ele volta para os seus companheiros e começa a anunciar: amigos, vocês estão presos, isso aqui é um buraco, vocês estão vendo uma ilusão, isso não é a verdade. Mas esses amigos, eles estão tão habituados às trevas, eles estão tão habituados a essa vida de enganação, que só de pensar que eles foram enganados a vida toda, eles ficam desesperados. Então, ao invés de eles terem um coração aberto para o mensageiro, eles se fecham, eles desdenham, eles o ignoram. E não só isso, Platão disse que eles o espancaram o mensageiro. E o interessante é que Platão, ao contar essa história, essa parábola que ele criou, ele está ilustrando a vida de Sócrates. Que Sócrates foi um homem ali na Grécia, apesar de não ser um cristão, na verdade Cristo não tinha nem aparecido ainda, não tinha se manifestado, mas havia uma graça comum de Deus. Esse homem percebeu algumas verdades, ele percebeu algumas coisas. Sócrates, por exemplo, ele combatia a ideia de que a verdade é algo relativo. Sócrates acreditava na verdade absoluta. Pode acender a luz aqui. A verdade é algo absoluto, que devia ser buscado pelos homens. Ele buscava definições que fossem válidas para todos os homens, o Sócrates, tá, gente? E aí, ele acreditava que a verdade, ela não era inventada por alguém. Ela deveria ser descoberta, mas não inventada. Ninguém inventa a verdade, ela sempre esteve lá. Vejam que interessante. A verdade sempre esteve lá, você descobre a verdade, você não inventa a verdade. O que é inventado são falácias, são narrativas, mas a verdade não, ela está ali. E os inimigos de Sócrates eram conhecidos como sofistas. Os sofistas já vinham com outro papo. Eles diziam que a verdade não, cada um constrói a sua, a verdade é relativa. Vocês veem que essa bagunça que está acontecendo no mundo hoje, não é de hoje, gente. Sempre esteve aí. A corrupção está associada ao coração do homem, o engano, em todas as eras.
Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, essa linha de filósofos ali, eles guerreavam contra os sofistas. E mais tarde, a própria escritura fala disso, aí a gente vai ler aqui. A gente está vivendo uma era complicada, uma era onde esse relativismo se expandiu. Uma era onde as pessoas não sabem o que é a verdade. Interessante que Pilatos, ele chega para Jesus, e o que é que ele pergunta? O que é a verdade? Amados, existe no coração do homem um desejo por descobrir o que é a verdade. A verdade estava diante de Pilatos. As pessoas, elas não rejeitam, e eu quero pedir para passar aí, para vocês lerem comigo, elas não rejeitam a verdade porque ela é falsa. Elas rejeitam a verdade porque ela dói. A verdade dói. A Bíblia diz, a palavra diz, que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Escuta bem. Se você quer ouvir a palavra de Deus de verdade, nem todo mundo quer, tá, queridos? Tem muita gente que pensa que quer ouvir a palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus se manifesta, eles rejeitam, porque eles querem palavras que massageiem os seus ouvidos. Eles selecionam as palavras. Eu fui para a igreja, mas eu não queria ouvir essa palavra, eu queria ouvir uma outra palavra. Amados, quando Deus fala, é cortante, é espada, entra rasgando, dividindo aquilo que vem da alma, ou seja, emoções, vontade, intelecto. Isso aqui é só intelecto seu, isso aqui é só vontade sua, isso aqui é só emoção, sentimento, alma. Isso não vem de Deus. A palavra ela causa divisão, separa o que é da alma daquilo que é realmente espiritual. Tem muita coisa da alma no meio da igreja, muitos irmãos almáticos, movidos pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pelo seu intelecto que é muito forte. Aquela pessoa de intelecto forte diz assim: eu acho que tem que ser assim. A pessoa de vontade forte diz: eu quero que seja assim. Tudo que eu penso, eu determino, eu quero, eu realizo. Vontade muito forte. E a pessoa de sentimento forte diz: eu sinto que eu tenho que fazer isso. Alma. Mas a pessoa que anda pela verdade da palavra diz: não importa o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, é o que a palavra diz que tem que ser feito. Quem diz amém? A palavra de Deus, ela entra rasgando a gente, dividindo. E olha, escuta bem, irmãos, essa divisão entre o que é da alma, daquilo que é do espírito, é algo doloroso demais para você começar a ser um homem espiritual, uma mulher verdadeiramente madura, espiritualmente falando. Não pense que é um processo simples, exige muito da palavra, e a palavra tem esse efeito cortante. A verdade de Deus incomoda. A verdade de Deus incomoda demais. Você é um filho, e quantas vezes você desonra seu pai, grita com ele, mas se converte, vem para cá. Aí chega alguém, teu discipulador está te acompanhando, chega para você e diz: cara, não fale isso com seu pai, ele é o seu pai, ele pode ter muitos defeitos, mas você é filho, existe um princípio, filhos devem honrar seus pais. Mas você não sabe como meu pai é comigo. Não interessa, não reaja dessa forma. Você gosta de ouvir isso dessa forma? Você gosta? É confortável para você ser confrontado? Meus irmãos, você quer ser um homem melhor, um marido melhor? Vai ter que alguém chegar para você e dizer: epa, te converte, age diferente com tua mulher. Não é tua parceira não, é tua companheira. Não é qualquer uma não, é a tua mulher.
Você vai ouvir isso, vai se sentir ofendido, dolorido. Ai meu Deus, que coisa, essa igreja o pessoal bate muito. Ai meu Deus do céu, começa a coçar o ouvido e vai procurar uma igreja onde ninguém te confronte. Escuta, tem muita gente andando de um lado para o outro por causa da comichão nos ouvidos. E eu digo a vocês, amados irmãos, a verdade de Cristo, ela incomoda, mas ela cura. Ela muda o homem interior. Quando você começa a resistir à verdade, a psicologia chama, pode passar, chama isso de dissonância cognitiva. Mas a Bíblia diz que isso é o quê? Coração endurecido. Isso é um coração duro. É o que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Ou seja, a pessoa está ali, ela está vendo a verdade diante dos seus olhos, mas a reação dela à verdade, ela é péssima. Ela nega a verdade. Ela não assume. Gente, escuta bem. Se tem uma coisa terrível, é o teu coração, teu velho coração. Olha, o diabo é ruim, é terrível, é um inimigo feroz. Mas pior do que o diabo é você. Você não tem que se identificar com a carne não. É o pecado que habita em você. Pior do que o diabo é o teu velho homem. Porque o diabo tu resiste, ele vai embora, mas o teu velho homem está aí grudado contigo. É o teu orgulho, é a tua soberba, é a tua impureza, é a tua dureza de coração. Está aí com você. E eu vou te falar, desculpa a expressão, mas essa tristeza tem que morrer todo dia. A tua carne fede diante de Deus. Ela é imprestável. A tua carne só tem um jeito para ela. Não dá para remendar a carne não. Não dá para curar a tua carne não. A tua carne só tem um destino diante de Deus. É a morte. Por isso Paulo dizia, dia após dia, morro. Então vire para quem está do teu lado. Faz cara de morte. Faz, em nome de Jesus. Diga assim, dia após dia, morra. Vai, fala. Dia após dia. Pastor, que palavra é essa que você está falando? Dia dos pais. Queridos, escuta bem. É para morrer no dia dos pais também? Ou não? Ou dia dos pais eu não posso morrer. A minha carne tem que estar viva. Ai, pastor, que verdade inconveniente. Queridos, a verdade é inconveniente. Paulo chegou para Timóteo e disse, prega a palavra, quer você seja oportuno, quer você tenha oportunidade ou não. Manifeste a verdade. Muitas vezes é inconveniente. Tá, queridos? E hoje, irmãos, a gente vai falar um pouco mais aqui, eu não vou demorar tanto aqui, eu espero, vocês me aguentam mais um pouquinho? Pode ser, queridos? A dissonância cognitiva é esse mecanismo pelo qual o cérebro protege o ego, mesmo à custa da realidade. E biblicamente isso aqui não é nenhuma novidade. Irmãos, olha só isso aqui, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 o seguinte. Eles, vamos ler comigo, todo mundo aqui? Eles detêm a verdade pela injustiça. Eu vou pedir o suporte dos meninos aí. Sempre você não está desligando a luz e ligando novamente, ok? Chegou a hora de desligar, porque o próximo slide é um vídeo curtinho que exemplifica esse versículo. Olha aí, apaga essa luz principalmente. Próximo slide. Pronto, pode ligar. Eles detêm a verdade, eles aprisionam a verdade, os ímpios. Não quero saber. Imagina uma porta aqui, a verdade está vindo na direção dele, eles detêm a verdade
para se apegar à injustiça, para se apegar ao pecado, para ficar numa zona de conforto. Eles não querem saber do confronto, querem a zona de conforto. Isso é dissonância cognitiva. Isso é dureza de coração. O Leon Festinger, que é um psicólogo que criou esse conceito, ele diz o seguinte: quando confrontados com os fatos que contradizem suas crenças, as pessoas frequentemente, e olha que isso é terrível, tá, irmãos? Não é nem só negar os fatos, eles reforçam suas crenças. Eles alimentam ainda mais essas crenças no erro. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 o seguinte, não coloquei esse texto aqui, mas preste atenção, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas, enganações, mentiras. As armas espirituais são poderosas para desfazer enganos, narrativas, e toda altivez e todo nariz empinado que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento dos homens aprisionado a Cristo Jesus. A obediência de Cristo Jesus. A pergunta é: você quer descobrir a verdade? Ou você quer viver no mundo de enganação, tentando provar para si mesmo e para os outros que você está certo sem estar? E aí? O que é que você quer de verdade? Conhecer a verdade? Então, irmãos, o problema não é falta de informação. O problema, pode passar o slide, é quando você chega no ponto de defender emocionalmente uma mentira. E você fica ali tão vidrado nisso, evitando a dor da correção, evitando a dor do confronto. Você se estagna, você para, o propósito de Deus não importa mais para você. Você parou no tempo. Eu estava falando hoje à tarde para o pessoal aqui, é como a mulher de Ló. Ela estava habituada a uma vida de pecado, ali em Sodoma e Gomorra. Ela estava cercada de um ambiente que influenciava ela negativamente. Atenção vocês, preste atenção. Cuidado com os ambientes que vocês vão. Cuidado com a influência que você recebe. Todos nós temos que receber influência. Todos nós somos influenciados de alguma forma. A questão é o tipo de influência que você escolhe. Tem pessoas que escolhem as piores influências, ouvem os piores conselhos. E por mais que sejam advertidos, por mais que eles sejam ensinados pela palavra de Deus, por pessoas que o amam em Cristo Jesus, eles não querem saber, porque os seus amigos disseram assim, porque a Rede Globo disse assado, porque a novela X disse isso e aquilo outro, porque o professor da faculdade disse que você é uma árvore. Enfim, você é uma árvore. Fazer o quê? O professor da faculdade disse: eu sou uma árvore. Que árvore? Eu sou um pé de coco. Pronto, acabou. Hoje a gente está vendo muita doideira. Eu estava falando hoje à tarde de uma mulher que se considerava uma cerca de jardim. Imagina, irmãos, o mundo está ficando doido, irmão, pirado. A enganação está de um jeito que as pessoas estão de jeito. E uma cerca de jardim, irmãos, imagina uma mulher se considerar, ela se fantasiava, ela ia para o lado do jardim, ficava o dia todinho plantada ali, porque ela se considerava uma cerca de jardim. Meu amado, uma criação de Deus, coroa da criação, ser humano glorioso, criado por Deus, para ser reduzido a uma cerca de jardim. É isso que o diabo quer fazer de vocês. De tanto engano que a turma vai vivendo, ela foge do propósito e é humilhada por Satanás. O inimigo, irmãos, não é ignorância. O inimigo o maior inimigo passa a ser o tanto de investimento emocional que a pessoa fez
naquele engano, que a pessoa investiu naquela mentira, naquela narrativa, naquele engano. Mais uma vez, apaga a luz, que eu vou mostrar para vocês mais um videozinho. É mais ou menos assim. A pessoa, ela tem seus recursos, seu tempo, sua ideologia, suas crenças, tanto trabalho, investiu tudo naquilo ali, e ela abraça isso com tanto amor, que eu não posso largar, eu não posso abrir mão, sabe, eu não quero saber disso aí, porque eu vou sacrificar tudo isso que eu investi, eu vou abrir mão de tudo isso que eu gastei tempo, emoção, recurso, tudo nisso aqui, paixão, não, e porque ela investiu tanto, ela defende isso, ela se agarra ao engano. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está comigo aqui? Como o custo foi muito alto, elas não querem abrir mão daquilo. E isso, irmãos, a Bíblia chama de idolatria. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Os homens trocaram a verdade pela mentira. Por isso os fatos viram opinião. Os dados, eles viram um ataque pessoal. E a lógica está ali diante dos olhos da pessoa. Não tem lógica. Não. A lógica vira uma ameaça moral. Eu não vou mais, eu não quero saber. Você está me atacando. Quem é você para falar isso para mim? A pessoa se cerca de defesas, se torna reativa. Fecha logo a cara. Não quer saber de orientação nenhuma. Quantas pessoas isoladas numa bolha, irmãos. Numa bolha, porque não dão ouvidos à verdade, se entregaram, como diz a palavra de Deus, às fábulas, se entregaram à enganação. Você pode estar aqui hoje e amanhã, ouvindo a palavra, hoje aqui, preste atenção, seu coração é tão perverso, tão mau, não subestime a maldade que está em você. Você pode estar aqui hoje, ouvindo tudo isso, em teu coração já criou uma resistência a essa palavra. Está aí no teu coração criando ódio contra mim. Eu só sou um portador, meu amigo. Eu só sou um mensageiro. Não fica com ódio de mim, não. Você pode estar aí me vendo desse tamanho, de tanto ódio que você está no coração por mim. Mas não é só por mim, não. É qualquer pessoa que venha na sua direção mostrando a verdade. Meus irmãos, eu tinha um primo, duro de coração, uma dissonância cognitiva absurda. Eu chegava para ele e dizia: primo, cara, tu tá numa vida miserável. A vida dele é de mal a pior, irmão, para você ter noção, ele arrancou a orelha do irmão com o dente. Numa briga, o irmão dele ficou sem a orelha, ele arrancou a orelha com o dente, irmão. Uma vez eu tentei, foi esse mesmo cara que um dia, num retiro de jovens aqui, eu não sei se vocês lembram, vocês eram tudo solteiro. Eu contei ainda nessa época que ele falou para mim, para vocês de retiro de jovens, alguma coisa assim. Ele chegou para mim, e ele zombava de mim, porque na época eu era virgem, solteiro. E olhava para mim e dizia: e aí, primão? E aí? Como é que é? Como é que é, meu Deus? Já tirou o queijo? É assim. É tirou o queijo que diz? Já tirou o queijo? Aí eu olhava para ele e disse: primo, meu queijo é do reino. É para ocasiões especiais. E ele toma zombado da minha cara, sabe? Uma vez tentei aconselhar esse cara, gente. Olha, eu começava a falar para ele. Ele dizia assim: ah, não, isso aí tudinho eu já sei. Ah, não, isso aí eu não quero saber não, isso aí eu já sei. Precisa você, eu já sou
já sou católico mesmo, eu não quero sua religião não. Querido, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando de ser católico, ser evangélico, estou falando de Jesus. Católico também fala de Jesus. Venha cá, vem ouvir. Não, mas eu não quero saber não, o que você quer. Não conseguia perceber a verdade. Sabe como ele morreu, irmãos? Se envolveu numa briga, no meio da rua. Eu amava esse primo. Meio da rua, se envolveu numa briga, o cara veio com um pedaço de pau e tá na cabeça dele. Caiu já morto. Tudo que vinha na direção dele para curá-lo, ele não quis. Tudo que vinha para ajudá-lo, ele rejeitou. Assim são os ímpios. Esse é o final. Terrível. Quantas pessoas, irmãos, assim como a mulher de Ló que eu estava falando, ela, quando Deus pela sua misericórdia envia anjos na direção dela, irmãos, Deus está enviando anjos na sua direção. Você não viu ainda isso, meu irmão? Deus está enviando anjos na sua direção. Essa mulher, ao invés de ouvir o conselho dos anjos, não olhe para trás, porque se olhar para trás vai virar uma estátua de sal. Ela não se importou, o coração dela estava totalmente no engano, o coração dela não queria a verdade, ela tapava os ouvidos à verdade. Ela até que foi, andou até a metade do caminho, chegou lá, como muita gente que desiste no meio do caminho. Ela para e volta os olhos para Sodoma, e ali ela foi cristalizada, uma estátua de sal se formou. Da mesma forma, tem muita gente sendo cristalizada no engano, muita gente que está virando uma estátua, ela não muda mais, não sai do canto, sempre do mesmo jeito. Sabe aquele homem, que a vida toda foi aquele homem bruto, ignorante, tratava mal a mulher, tratava mal o filho, trata mal todo mundo, vizinho, não quer saber, orgulhoso, duro de coração. A esposa chega e diz: "Ô, pastor, não tem mal o que fazer. Há tantos anos ele é assim." Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa chega num ponto, e em nome de Jesus, eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês, amém, irmãos? Mas é um ponto sem volta. É um ponto onde a turma errou tanto a vida toda, que ela se cristalizou, virou uma estátua espiritualmente falando. Ela está tão mergulhada no engano, no erro, que ela não consegue mais reagir. E aí ficou num ponto sem volta, não muda mais. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É assim a música? Os mais antigos sabem, é assim a música? Há tanto tempo. Atenção vocês, cuidado com engano. Habitar no meio do engano vai te cristalizar espiritualmente. Você vai ficar paralisado. E o propósito de Deus não vai ser cumprido na sua vida. Agora a pergunta é: por que tantas pessoas defendem sistemas que prejudicam elas? Pode passar o slide aí. Por que tanta gente defende ideias que são prejudiciais? Sabe por quê, irmãos? Porque admitir o erro significaria confessar o seguinte: ah, cara, eu perdi tempo. Ah, mano, eu fiz as escolhas erradas. Eu tenho, infelizmente, eu tive uma identidade construída sobre areia. Sabe, muita gente é tão orgulhosa que odeia ter que admitir que estava errada. Tem tanta gente orgulhosa que odeia ter que admitir que estava errada. Tem gente, acredite, minha filha, tem gente que nunca pediu perdão. Nunca. É duro demais para isso. Errou descaradamente, mas não consegue se humilhar, não consegue reconhecer.
É uma dureza de coração. E isso, irmãos, o resultado é terrível, porque se você pensa que não tem consequência, tem consequência. Quando você é duro de coração, quando você é soberbo e altivo, olha, se você planta abacaxi, não espere colher morango. Você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Tem consequência. Se você alimenta um monstro, depois ele vem e te devora. Se você alimenta um dragão, o dragão vai cuspir fogo em você. Cuidado no teu coração, para não rejeitar a palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje você ouve a verdade, dobre-se diante de Deus e peça perdão. Não endureça o seu coração. Meus irmãos, quantos corações endurecidos. Deus está querendo mover, Deus está querendo fazer algo grande, mas os nossos corações são duros, inflexíveis, resistentes, orgulhosos, olhos altivos, teimosos, irmãos, teimosos demais. E ainda diz que tem Deus no coração. E o pior, coloca o 4 aí, o item 4 aí, o tópico 4. Quem tenta mostrar a verdade, quem tenta aconselhar, vai tu aconselhar esse irmão. Chega lá, Eduardo, querido, vem cá, meu irmão, quero só conversar com você. Quero saber não. Olha para você como um vilão. Quem tenta mostrar a verdade é encarado como vilão a ser combatido. E aí apaga a luz mais uma vez, para você ver esse videozinho. É mais ou menos assim. Eu não aceito isso, não pode ser verdade. Você está mentindo, tira isso daqui. Eu rejeito essa bandeja de mentiras. Seu idiota, leve isso embora. Vai para o inferno com sua verdade. É tipo isso. A pessoa vem com a verdade, vem com a bandeja para servir. Os servos de Deus vão lá. E o outro manda ir para o inferno. E o outro não quer nem saber. Rejeita, despreza. Ou pode fazer isso de forma muito sutil, tá? Do tipo assim, não, está tudo bem. Está tudo bem. Preciso não, obrigado, irmão, Deus te abençoe também. Mas o coração está mandando o outro para o inferno. O coração está desprezando, não quer saber. O coração já criou resistência àquela pessoa. Não suporta nem ver, se vê ela vindo na rua, pega outra calçada. Então Jesus não foi crucificado por curar enfermos, por fazer o bem. Jesus foi crucificado, irmãos, por revelar os corações. Aí está errada essa frase, tá? Não é Jesus não foi crucificado por revelar, é o inverso. Jesus foi crucificado por revelar os corações. Vocês estão entendendo, queridos? Jesus, em João capítulo 8, 40, disse assim, mas agora procurais matar-me, porque vos tenho dito a verdade que ouvi de Deus. Porque eu tenho falado a verdade, você quer me matar? Porque eu tenho falado a verdade, você quer me matar? E o interessante é que a neurociência mostra que quando a identidade é ameaçada, a amígdala cerebral é ativada. E pode passar aqui, vejam só que interessante. Está vendo isso aqui? É o teu cérebro, aqui no meio, aqui assim, tem uma amígdala, vermelhinha, está vendo? Esse órgão aí é o que é acionado no momento em que você tem medo, a sua amígdala é acionada. Você fica com medo, aí aquilo ali é acionado no seu cérebro. Essa mesma região é a região onde você rejeita a verdade. Alguém vem para você e você ativa isso aí como um mecanismo de defesa. Cara, o nosso pecado está embrenhado até na nossa biologia, na nossa fisiologia. O negócio é sério. O cérebro reage à verdade como se fosse um ataque. A palavra em Provérbios 29, versículo 1, diz assim, vamos ler juntos, todo mundo comigo.
quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. E por fim, queridos, a verdade que fere é a única verdade que salva. Amém? Você quer a verdade na sua vida? Ela vai te ferir, meu irmão. A Bíblia diz que leais são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Quem te ama também em algum momento vai ferir você com a verdade. Tem gente muito melindrosa, irmãos, na igreja. Escuta bem, ainda bem que aqui em Garanhuns não tem, amém, queridos irmãos? Que coisa maravilhosa. Vocês são uma igreja muito madura, amém, irmãos? Mas irmãos, irmão lá em Jaboatão, queridos, tem umas pessoas tão melindrosas que você tem que corrigir elas assim, sabe, pisando em ovos, porque qualquer palavrinha que você vai dizer, ela já interpreta da pior forma. Gente muito sensível. Qualquer coisinha, para com esse milindre, deixa de ser infantil. Uma pessoa madura consegue ouvir, filtrar, receber, entender. Para de ficar se justificando. Para de ficar criando barreiras às pessoas que querem te ajudar. Por favor, amadureça, cresce. Deixa de milindre, de não me toque, de carinha, de ficar emburrado, que não sei o que, bererê, barará. Para com isso, chega, basta, amadurece. Porque gente que madura ama conselhos, ama orientação. Gente madura pergunta para o pastor: pastor, tem algo na minha vida que você vê que eu posso melhorar? Tem algo na minha vida que você vê que eu posso avançar? Você tem esse costume de perguntar isso? Tem alguma verdade de Deus? Se você chegar para um líder e perguntar uma coisa dessa, eu tenho certeza que um líder que ama as ovelhas, ele tem algo para falar. Tenho certeza. Chega e pergunta: tem algo que eu posso melhorar? Tem algo que eu posso amadurecer? Quem quer crescer, irmãos, recebe conselhos, ainda que sejam difíceis, mas recebe. Está ali para aprender, e na multidão dos conselhos há a sabedoria. Amém? Eu vou ler os últimos versículos aqui para vocês. Pode passar também o vídeo aí. Eu não vou passar esse último vídeo, pode passar. Não, pode passar. Não, eu não posso aceitar isso. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Enfim. É isso, irmãos, é isso. Rejeitam a cruz. Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Querido, você está rejeitando a cruz o tempo todo. O tempo todo. Por que, Senhor, eu estou vivendo isso? Por que, Senhor, eu estou nessa situação? O tempo todo você está rejeitando a cruz. Você não tem como adorar a Deus com sua carne. Meu irmão, minha irmã, você não tem como adorar a Deus sendo tão carnal. Não tem. A carne não adora, ela não serve para nada. A carne tem que ser morta todos os dias, sacrificada na cruz. Não rejeite a cruz. Olha aqui, 1 Coríntios 2:8 diz: crucificaram o Senhor da glória. Eles rejeitaram o Senhor. Eles trocaram, Romanos 1:25, a verdade de Deus pela mentira. E João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas é essa verdade que os homens rejeitaram que tem trazido salvação para você e para mim. Amém? Quem recebe a verdade do Senhor Jesus, quem recebe Jesus aqui nessa noite, amém, queridos irmãos? Quando você recebe a verdade, o teu coração é quebrantado, o teu coração é, quebrado diante de Deus. E eu vou terminar fazendo uma pergunta para você. Tem dois caminhos apenas. O que é que você quer? Você quer proteger seu ego e perder a sua alma? Ou você quer ser quebrado diante de Deus e da verdade, e você ser por Ele curado? O que é que você quer?
Então que o teu coração se abra para a verdade, que o teu coração não rejeite a correção, que você não se isole numa bolha. Amém, meus irmãos? Vocês recebem em nome de Jesus? Que Deus abençoe a igreja. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Fiquem em pé, por favor.